2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. A palavra do nosso bom Deus diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Vamos mais uma vez a Deus em oração. Pai, nós estamos diante da Sua palavra inspirada, Sua palavra poderosa, e nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para que possamos contemplar a grandeza do Senhor, do Seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E que nós possamos, ó Deus, contemplar as ordens que o Senhor nos dá e obedecer. O Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor eterno, o Senhor maravilhoso, ó Pai. Senhor, só Sua palavra tem poder para avivar os nossos corações e nos direcionar. E nós te pedimos, nessa noite, nesse momento, que o Senhor, com o poder do Teu Espírito, aviva os nossos corações, para que possamos amar mais o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente, ó Deus. Essa é a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta que eu queria começar nesse momento é: se você soubesse que você iria morrer, quais seriam as suas últimas palavras? E para quem seria? Se você soubesse que você estava prestes à morte, quais seriam as suas últimas palavras e para quem seria? Exatamente isso que está acontecendo aqui na carta que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. E o capítulo 4, nós estamos aí nas últimas palavras do velho e o bom apóstolo Paulo, se dirigindo agora ao seu filho na fé, Timóteo. E certamente, meus irmãos, as últimas palavras de uma pessoa revela muito como ela viveu e o que ela ama. As últimas palavras de uma pessoa vai revelar muito como ela viveu nessa vida e o que ela ama. As últimas palavras de uma pessoa vai mostrar para nós quais são os seus medos e os seus anseios e como ela viveu nessa vida. E nós podemos perceber nesse capítulo, na realidade nessa carta toda, o apóstolo Paulo preso, e nessa prisão agora que o apóstolo Paulo estava, não era uma prisão da qual a primeira que ele estava em um domicílio onde ele poderia ter mais liberdade e conversar com várias pessoas, mas era uma prisão que ele estava agora em uma masmorra, fechado, apenas uma janela aberta, e ele sabia que dali ele não passaria mais. Dali a sua vida já acabaria. Ele já sabia que essas últimas palavras dele tinham um peso importante para Timóteo, para a igreja e para todo o povo de Deus, porque ele falou: olha, está chegado o meu tempo. Nós gostamos do versículos que vem depois, que ele diz, combati o bom combate, guardei a carreira. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, guardei a fé. Eu combati o bom combate. Eu preguei o Evangelho. Eu amei o Senhor Jesus Cristo. Eu preguei e agora eu quero que você pregue a palavra do Senhor. Eu quero que você guarde, porque essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo é uma carta da qual ele está encorajando um filho na fé, o qual ele está ali temeroso de viver na pregação do Evangelho. Se nós olharmos para o capítulo 1, nós vamos perceber o apóstolo Paulo dizendo no verso 7, olha, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu.
Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta para Timóteo, encorajando ele a permanecer na pregação, na obediência, no ensino. E nessa carta nós vemos o apóstolo Paulo falando de pessoas que abandonaram o Evangelho, dizendo, olha, tá vendo Demas? Demas amou o presente mundo e abandonou. Mas você não. Você siga firme. Continue guardando o Evangelho, permanecendo no Evangelho, pregando a palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver é a ordem de pregar o Evangelho. O versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, diante de Deus, em outras traduções está, conjuro-te, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Então o primeiro imperativo que nós temos aqui é prega a palavra, prega a palavra. O apóstolo Paulo então está dizendo a Timóteo que o conteúdo da mensagem de Timóteo deveria ser a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus não é falar a respeito da palavra do Senhor. Pregar a palavra de Deus é como um arauto, aquele homem que está na função de que o rei coloca ele, entrega uma mensagem para ele, e ele tem que ser fiel à mensagem do rei e falar para o povo que estava vivendo. Então proclamar, pregar a palavra do Senhor é entregar a mensagem do Rei dos Reis. Assim nós somos. Assim é que nós devemos fazer. Nós, pastores, um povo de Deus compromissado com a mensagem de Deus. A igreja deve pregar a palavra de Deus e toda ela, porque ela é inspirada pelo próprio Deus. Olha o capítulo 3, verso 16. Deixa sua Bíblia aberta. O capítulo 3, verso 16 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus e com toda a escritura, com todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso, nós precisamos da pregação expositiva, como nós vimos hoje de manhã, com todo o conteúdo da palavra de Deus, ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. O nosso compromisso e se submeter à palavra de Deus, nós precisamos dela porque nós estamos diante de todo o conselho de Deus que está revelado em toda a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja é chamada a pregar a palavra como ela é. Nós não somos chamados a inventar a mensagem. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, o verso 2, pregue a palavra. Nós não somos chamados a inventar a mensagem, nós temos apenas que comunicar a palavra inspirada do nosso Deus como ela é. E não importa se nós iremos sofrer, não importa se nós seremos rejeitados, mas nós devemos comunicar a palavra de Deus, passar a palavra de Deus, dizer como ela é, e não porque nós não podemos inventar a mensagem, nós não podemos diminuir a mensagem, nós não podemos incluir mais nada na mensagem, porque ela é completa e é dela que nós precisamos somente. E não importa se nós vamos sofrer opressão, nós seremos rejeitados pelos nossos familiares, amigos, pessoas irão sair da igreja, não importa. O compromisso da igreja, o compromisso pastoral, o compromisso dos membros, o seu compromisso como servo do Senhor é compromisso com a palavra de Deus, mas não compromisso com ideias humanas e filosofias e outras ideologias. O primeiro compromisso seu é com a palavra do Senhor e como ela é. Então o apóstolo Paulo está aqui encorajando esse filho na fé, dizendo: olha, eu sei que está difícil, eu estou aqui preso, mas prega a palavra. Prega a palavra. Veja a palavra que ele usa no verso 2. Insista. 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 Quer seja oportuno, quer não. Insista aqui significa estar disponível, estar de prontidão. O ministro cristão deve estar sempre de prontidão para pregar em cada ocasião que se oferece. Vejam,
Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Todos os cristãos devem estar sempre de prontidão. Nós devemos ter um senso de urgência na pregação do Evangelho, meus irmãos. Nós nunca devemos perder o sentido de urgência na pregação do Evangelho. Tanto no cumprimento da nossa missão, quanto estivermos compartilhando a mensagem do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho com um senso de urgência de que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, porque o amanhã pode ser tarde demais. O amanhã pode ser tarde demais. Enquanto falamos do Evangelho, precisamos mostrar absoluta seriedade do que estamos fazendo. Por exemplo, uma ilustração. Quando alguém vai no hospital e faz alguns exames e descobre alguma doença que a pessoa tem, os médicos, eles estão ali, eles não brincam com o diagnóstico. Eles não dão risada. Eles não fazem palhaçada. Eles tratam com seriedade o diagnóstico daquela pessoa e a comunicar o que ela tem. A mesma coisa é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é assim, porque o trabalho da pregação do Evangelho está tratando com as almas das pessoas. Tanto daquelas que ainda não se converteram, como daquelas que já entregaram suas vidas, porque elas necessitam da pregação do Evangelho para o crescimento espiritual. Então, enquanto nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando diretamente para a alma das pessoas. Então, por isso que existe seriedade, urgência, porque as pessoas precisam crer e se arrepender dos seus pecados, porque senão elas serão julgadas e elas vão para o inferno. Então, nós não podemos brincar, nós não podemos rir. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, olha, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Aquele que o recrutou. Nós precisamos ter esse senso de urgência. Então Paulo estava escrevendo para Timóteo, você não deve perder tempo. Você não deve perder tempo com discussões tolas sobre leis, fábulas, mas deve aproveitar as oportunidades para pregar a palavra de Deus. Nós não podemos perder tempo. Nós devemos aproveitar as oportunidades para pregar a palavra do Senhor, quer seja oportuno ou não. Veja, quer ser oportuno ou não, aqui é que o ambiente pode ser favorável ou não. O ambiente pode estar tudo favorável, você deve pregar o Evangelho, mas o ambiente não está favorável, você deve pregar o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Olha, pode estar todo mundo querendo ouvir você, mas também pode as pessoas não querer ouvir você, você deve pregar o Evangelho. Às vezes nós achamos que temos que ter todo o ambiente favorável, a oportunidade perfeita, o ambiente perfeito para pregar o Evangelho. É interessante como nós glamorizamos isso, né, meus irmãos? Quando a gente olha, poxa, tudo certo, a gente ouviu, a pessoa ouviu a nossa explicação, a pessoa ouviu tudo. E às vezes quando tem um ambiente todo conturbado, sabe? As pessoas não querem ouvir, fazem barulho, aumenta o som, liga a TV. E às vezes a gente acha que Deus não está ali conosco pregando a palavra. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quer seja oportuno ou não, prega a palavra, ensina a palavra do Senhor, ensina. Então Paulo já escreve no primeiro capítulo a Timóteo, por que ele deveria pregar a palavra? Olha para o capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Paulo pregava nas sinagogas, nas casas, no naufrágio, nas prisões. No meio de um julgamento, quando Paulo estava passando em Atos, capítulo 26, versículo 28 ao diante, o apóstolo Paulo está ali pregando o evangelho, que o rei Agripa diz, olha, que por pouco você quase me convenceu, apóstolo Paulo, por pouco você está aqui sendo julgado, mas você está pregando o evangelho, quase você me convenceu. E olha a resposta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo responde, peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, o rei, mas todos que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu,
mas sem estas correntes. Em todos os lugares. Paulo tinha um senso de urgência na pregação do Evangelho, em todos os lugares. E agora ele está encorajando seu filho na fé, em todos os momentos, a pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Não importa se você está na sua casa, não importa se você está na praça, não importa se você está num naufrágio, num sofrimento, não importa se você está na prisão, não importa o lugar que você esteja, mas não deixe de pregar o Evangelho, porque esse é o seu compromisso. Se você veio à fé em Cristo Jesus, se você se converteu, se você colocou a fé em Cristo, se você se diz ser um servo do Senhor Jesus Cristo, você tem compromisso em pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Nós precisamos ter esse senso de urgência. Porque a pregação da palavra cumpre com o propósito de corrigir, repreender e exortar. A palavra exorta. Exortar entra na questão de encorajar ou consolar. Olha o verso 2. Que ele diz, o final do verso 2, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina. Então a palavra de Deus, ela é útil para uma variedade de ministérios, como Paulo já disse no capítulo 3, versículo 16, do qual nós já lemos. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para encorajamento. Então o nosso dever é pregar a palavra dentro de cada contexto. Se uma pessoa ou a igreja precisa de repreensão, correção, então devemos pregar. Se precisa de consolo, precisamos encorajar e consolar. Sobretudo, meus irmãos, sobretudo precisamos ser fiéis. Precisamos ser fiéis, independente do contexto. Se nós estamos repreendendo, se nós estamos encorajando, se nós estamos consolando, nós precisamos ser fiéis à palavra do nosso Deus. Meus irmãos, olha para mim. Quero dizer uma coisa para você. Você não deve fidelidade a nenhum homem a não ser a Deus, em primeiro lugar. É a Ele, a sua palavra, que você deve fidelidade. Que você deve obediência. É somente a Ele que nós devemos a nossa fidelidade e a nossa obediência. Em toda e qualquer circunstância, nós devemos falar da palavra. E o apóstolo Paulo, ele complementa aqui no verso 2, ele diz, olha, exorte com toda paciência e doutrina. Precisamos ser pacientes quando nos envolvemos na pregação e no ensino da palavra. O que prega a palavra deve ser paciente ao exortar, ao repreender e corrigir. Veja no capítulo 2, no capítulo 2, verso 24 e 25. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade. Meus irmãos, quando estamos pregando e ensinando, por mais que a palavra seja dura, nós não devemos querer destruir a pessoa, mas levá-la ao arrependimento. Porque quando nós usamos de impaciência, muitas vezes é a falta de amor e nós só queremos despejar. Nós só queremos falar, olha, nós só queremos dizer verdades, mas nós não estamos preocupados com a alma, com o interesse, a alma. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, repreende, exorte com toda paciência. E ter paciência é amor. Olhar para essa alma, insistir com ela, porque ela está indo para o inferno. Olhar para aquela pessoa que está em pecado, vivendo em pecado, e olhar para ela e chamar a atenção. Olhar para aquela que está sofrendo e precisando de uma palavra de encorajamento. E por muitas vezes, quando você está ali falando, você levanta e ela faz tudo ao contrário do que você disse, faz tudo ao contrário, você precisa ser paciente. E o apóstolo Paulo está ensinando a esse jovem pastor, esse jovem ministro, falando, olha, seja paciente. É difícil. Porque a impaciência destrói as pessoas. John Stott, ele diz assim, mesmo sendo solene o nosso comissionamento e urgente a nossa mensagem, não se justifica
uma postura rude e impaciente. Mesmo nós tendo uma ordem do nosso Deus, não se justifica uma postura rude e impaciente. Não quero ouvir, não vou falar mais. Eu já estou cansado de falar. Às vezes eu ouço algumas coisas assim. Ou às vezes eu também sinto isso. Mas às vezes a gente não reflete o quanto Deus é paciente com a gente. Você já parou para pensar? Quanta paciência Deus teve com você hoje, nesse dia? Já parou para pensar nisso? Deus foi paciente com você. Você pecou hoje. Eu pequei. Nós pecamos contra o Senhor. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Merece condenação. Mas o Senhor olha com paciência. Com amor paciente do Senhor. E o apóstolo está encorajando a esse filho na fé. Seja paciente com as pessoas. Devemos ser pacientes ao pregar a palavra, ao esperar ver os frutos da pregação, do ensino e da palavra. Com a falta de paciência, em ver os resultados e as coisas acontecerem, vem um desejo e nós corremos o risco de usar técnicas humanas para forçar conversões, para prender as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu em muitas igrejas em nosso Acre. Incorreram na impaciência quando entraram no movimento G12, quando chamaram a teologia do coach, no afã de querer ver a igreja crescer, muitos pastores preferiram usar técnicas humanas em vez da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor pregada e exposta em muitos lugares, ela pode trazer um crescimento saudável e pessoas convertidas, como também ela pode esvaziar um lugar que pode estar cheio, pode começar a ouvir a palavra do Senhor e pode sair de canto. Sabe quem fez isso? Ao ouvir a pregação, e o chamado do Senhor foi o jovem rico. Quando chegou, olha, eu faço tudo, meu Senhor, tudo que me falta para seguir o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, olha o que lhe falta, venda tudo, me tenha como seu centro da sua vida. E a Bíblia diz que ele sai de fininho, de canto. Porque o interesse dele não era Jesus. Não é Jesus. Exatamente isso, quando nós usamos técnicas, quando nós caímos na impaciência, na confiança da pregação da palavra, somente, nós podemos cair na impaciência de querer usar técnicas humanas para querer conquistar as pessoas. Precisamos pregar a palavra e ensinar com toda paciência e doutrina. Veja que o apóstolo Paulo no versículo 2 diz, com toda paciência e doutrina. Nós não podemos ser superficiais, nós não pregamos os nossos pensamentos, nós não ensinamos a nossa palavra. Por isso, tome cuidado, nós não devemos ensinar os nossos pensamentos, mas sim toda a doutrina que está contida nas Escrituras. Veja que o apóstolo Paulo, com toda paciência e toda doutrina, Paulo está escrevendo para Timóteo, você não deve perder tempo com discussões tolas, você não deve ser impaciente, mas você deve ter doutrina, ensino profundo, você deve ensinar a palavra de Deus e mais nada. Precisamos ensinar toda a doutrina de Deus. E o apóstolo Paulo ensinou de em casa, ele ensinou todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, verso 26 e 27 diz, portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus. O apóstolo Paulo ensinou de casa em casa todo o plano de Deus. Meus irmãos, uma aplicação para nós aqui como igreja é assim que nós devemos fazer quando estamos pregando, ensinando, aconselhando, corrigindo, repreendendo e exortando. Nós não devemos fazer segundo nossas ideologias, filosofias humanas, psicologias humanistas centradas no homem, mas nós devemos fazer segundo a palavra de Deus, porque se a pessoa rejeitar, olha só, se a pessoa rejeitar o que você estiver falando,
e você estiver falando a palavra de Deus, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando o próprio Deus da palavra de Deus. Então, quando nós estamos pregando a palavra, ensinando a palavra, corrigindo a palavra, ensinando e corrigindo, repreendendo na palavra de Deus, e a pessoa rejeitar você, ela não está rejeitando você, ela está rejeitando o próprio Deus, porque quando nós falamos a palavra de Deus, não é nós que estamos falando, mas é o próprio Deus que está falando através de nós. Isso é um consolo e um conforto para nós. Porque quando as pessoas nos rejeitam e nós estamos falando a palavra do Senhor, elas estão rejeitando o próprio Deus. Mas quando você estiver falando as suas ideias e elas rejeitarem, elas estão rejeitando você mesmo. Você. É você. O ponto que o apóstolo Paulo agora, nós entramos na base da exortação do apóstolo Paulo, que nós podemos ver no verso 1. Vamos olhar para o versículo 1. Olha o que o verso 1 diz para nós. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, e pela sua manifestação, pelo seu reino, peço a você com insistência. Essa ordem está associada a 4 fatos. Na presença de Deus, a realidade do juízo de Cristo e a certeza da volta dele e o estabelecimento do seu reino. Veja que o apóstolo Paulo está diante de Deus e de Cristo Jesus. O clamor de Paulo para Timóteo é: prega o evangelho, e que esse trabalho, essa missão de Timóteo de pregar, não está somente diante dos homens, mas antes de tudo está diante de Deus, diante de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o juiz que virá e vai julgar, o Deus que julga os vivos e os mortos. Timóteo então tinha já esse alerta. No capítulo 2, no versículo 15. Vamos olhar no capítulo 2 e no verso 15. Olha o capítulo 2 e o versículo 15. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja que o primeiro ponto para Timóteo aqui é: procure apresentar-se a Deus aprovado. O apóstolo Paulo deveria se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Às vezes, nós temos a tendência de querer nos apresentar às pessoas aprovado. Às vezes, nós temos o desejo de querer ser aprovado pelas pessoas em primeiro lugar e não ser reprovados pelas pessoas. Nós não estamos preocupados com a opinião de Deus, nós não estamos preocupados com o que Deus está pensando da minha vida, o que Deus está pensando, aquilo que Ele está olhando para dentro do meu coração, a minha postura, a minha vida, mas nós estamos preocupados com as pessoas em primeiro lugar. E é perigoso quando nós trocamos essa ótica, é muito perigoso quando nós colocamos as pessoas em primeiro lugar e colocamos Deus em segundo lugar, porque quando nós colocamos as pessoas são pecadoras, elas exigem de nós coisas que não tem nas Escrituras, mas quando nós pensamos no próprio Deus, quando nós sabemos que o Deus, o Criador dos céus e da terra, sabe exatamente o que você está pensando aqui nesse lugar, sabe das suas preocupações, sabe dos seus pecados, sabe daquilo que você fez nesse dia, sabe as coisas mais horríveis que você pensou nesse dia, que se alguém descobrisse ia ficar tão espantado. Deus sabe de tudo isso. Nós nos arrependeríamos profundamente dos nossos pecados. A primeira preocupação que nós temos que ter é a preocupação com um Deus vivo, que há de julgar os vivos e os mortos. Essa é a primeira preocupação. Essa é a base da exortação do apóstolo Paulo. Essa é a base do encorajamento, da ordem, olha, diante de Deus. É diante de Deus que você deve pregar a palavra de Deus. É diante do Senhor que você deve ser um obreiro aprovado. É a mim que você tem que ser fiel. Não é o que as pessoas querem ouvir. Essa recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo não é um passe livre. Muitas vezes as pessoas usam, então é Deus que eu devo só me importar? É Deus, mas elas usam isso como passe livre. Muitas pessoas usam como passe livre porque elas gostam de dizer: o que importa é agradar a Deus. O que na realidade é só uma desculpa para fazer da forma como elas pensam que tem que fazer.
Porque o agradar a Deus é fazer da forma como Deus quer. E fazer da forma como Deus quer está na palavra do Senhor. Olha só, Hudson Taylor diz algo interessante quando ele estava na China. Ele diz, confie nisso, a obra de Deus é feita da maneira de Deus, nunca terá falta de suprimento de Deus. A obra de Deus é feita da forma que Deus quer. É a mesma coisa quando você vai contratar um homem para fazer sua casa. Pense só, você contrata uma pessoa para fazer uma obra lá na sua casa. Aí o pedreiro fala, olha, eu acho que eu vou fazer dessa forma, os seus planos não tem nada a ver. Não quero. A minha forma é melhor. Pode dar licença? Muitas vezes a gente faz isso com a obra de Deus. Sabe? Eu tenho o melhor conselho. Melhor conselho, a palavra de Deus diz isso, mas o que eu penso sobre a obra de Deus é melhor do que o próprio Deus que quer que faça a obra. Se você está contratando um pedreiro, alguém para fazer uma obra para você, você quer que ele faça da forma como você deseja, não é verdade? Cada detalhe. Então o próprio Deus, quando Ele chama a gente, Ele nos salva, Ele nos dá uma obra a nós a fazer, que é a pregação da palavra, que é o serviço do Senhor no reino de Deus. E é da forma dele. É como está nas Escrituras. Não é da forma como você pensa. Não é você tirar da sua cabeça. É só para você ler a palavra de Deus e fazer da forma como Ele quer, obedecer. Sabe aquela, olha, eu quero assim, eu quero o piso branco, eu quero a parede marrom. Você vai instruir aquele pedreiro que está ali da forma como você olha e visualiza aquele plano, aquela obra. Mas nós precisamos se submeter à palavra do Senhor, precisamos entender que todas as vezes que pensamos na obra de Deus, lembre-se que ela é feita da forma que Ele quer e não da sua forma. Então, por isso, antes de você pensar na igreja, antes de você pensar como a igreja deve ser, você deve pensar como Deus deseja que a igreja seja. Esse é o ponto. Antes de você pensar como o ministério deve ser, você deve pensar como Deus deseja. Deus tem os seus planos para a igreja, como Ele quer que os ministérios se organizem na igreja. Você precisa olhar como é que Deus quer, como é que Deus deseja. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estar cheios da palavra, vindo e olhando para aquilo que Deus deseja da igreja. Você não deve escolher algo só por aquilo que você gosta. Uma igreja, uma missão, você deve escolher por aquilo que Deus diz na sua palavra. É da forma como Deus deseja. Por isso precisamos mergulhar na palavra de Deus e manejá-la bem e ser fiel a ela somente. Aqui não tem mais nenhum pastor além de eu. Pastores, mas tem alguns pregadores ou alguns futuros pastores. Mas pais, mamães, filhos, vocês devem ser fiéis à palavra de Deus. É a pregação dela, porque a ordem foi dada por Deus. Porque vocês não estão exercendo o ensino somente diante dos seus filhos, diante dos seus pais e das pessoas, mas vocês estão exercendo o ensino diante de Deus. Então a pregação da palavra, papais e mamães, vocês devem ser fiéis ao ensino da palavra dentro dos seus lares. A pregação, insistindo com seus filhos, porque não é no seu tempo que as pessoas vão se converter. Não é no seu tempo que o seu filho vai se converter. Às vezes eu brinco e falo, quero que o Estevão já é crente. Mas não. Infelizmente ele não é ainda. É o meu desejo. Ele precisa crer. Se arrepender dos seus pecados. Mas precisamos insistir. Enquanto existe fôlego de vida, não há batalha perdida. Não há batalha perdida enquanto existe fôlego de vida para um ser humano. Enquanto você está vivo aqui, ouvindo essa mensagem, não existe batalha perdida. Você pode vir à fé hoje, nesse momento, ouvindo essa palavra. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e se arrepender de todos os seus pecados e colocar a fé nele e ser salvo por ele. Por isso precisamos ser fiel à palavra do Senhor.
E Timóteo deveria pregar a palavra na certeza da volta de Cristo. Essa é a ênfase que o apóstolo Paulo está dando aqui. Continue pregando na presença de Deus e na expectativa que o Senhor voltará. Veja que Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. A expectativa que o apóstolo Paulo vivia era na luz desse acontecimento, na volta de Cristo. Na volta de Cristo. Olha o versículo 8. Olha o versículo 8, que ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. John Piper, ele escreve um livro, Vem Senhor Jesus. Ele diz que esse amor envolve desejar, anelar, esperar. E não é só uma ação do corpo, mas é uma afeição espiritual do coração. Então a pregação do Evangelho é na presença de Deus e na expectativa da volta de Cristo e na expectativa de que mais pessoas, anseiam pela volta do Senhor. O povo de Deus deve se manter fiel na pregação do Evangelho para que vidas sejam transformadas e estejam anelando, desejando, amando a vinda do nosso Senhor, que será quando Ele vai estabelecer o seu reino para todos sempre. Então nós pregamos o Evangelho para que pessoas se convertam, para que um povo de Deus venha se anelar, venha desejar a volta do Senhor Jesus Cristo. E é essa expectativa que nós temos, por isso que nós cantamos: até que Ele venha, até que Ele venha. Nós vamos proclamar, nós vamos falar da verdade do Evangelho, nós vamos anunciar essa verdade até que o Senhor volte. Isso deve queimar nos nossos corações o desejo pela volta do nosso Senhor. E veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Ele é o juiz que vai voltar. A volta de Deus, Ele vai voltar. Se tem uma certeza dessa vida, é que a volta de Cristo é real. Talvez você não morra e o Senhor volte antes da sua morte. Mas a volta do Senhor Jesus é real e verdadeira. Ela não é um conto de fato, mas ela é real e verdadeira. Então a fidelidade na pregação é ver a Cristo, apresentar a Cristo a outros, para que todos que forem alcançados pela palavra amem a vinda de Cristo. Amem a vinda de Cristo. Mas eu quero aqui dizer para vocês que existem duas realidades na sua vida que você precisa analisar e talvez ajustar de forma urgente. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: como vai a sua vida com Deus? Como anda? Como vai a sua vida com Deus? Como? Como anda a sua alma? Como anda a sua alma? Porque a incumbência que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo é urgente da pregação do Evangelho. Pessoas precisam ouvir a palavra e serem salvas por Cristo. E a primeira pessoa que eu quero me dirigir é com você, crente em Cristo Jesus. Você tem obedecido essa ordem de anunciar a palavra do Senhor? Você tem obedecido essa ordem de compartilhar a palavra do Senhor? Porque se você não tem obedecido essa ordem de compartilhar a palavra do Senhor, você está em desobediência. Porque se é uma ordem e não está sendo cumprida, você está em desobediência. Eu quero convidar você a analisar a sua vida, o seu coração. Como anda o seu compromisso com o Senhor? Você, crente em Cristo, precisa obedecer e começar a pregar o Evangelho. Comece hoje. Comece saindo daqui conversando na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seu filho. Comece compartilhando a palavra do Senhor. A segunda pessoa que eu quero me dirigir aqui hoje é talvez você não é crente ainda em Cristo Jesus. Talvez você não está no Senhor Jesus Cristo. Você ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas você precisa se arrepender dos seus pecados nessa noite. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, para que quando Ele voltar você seja salvo.
com ele, porque o texto que nós lemos aqui, o versículo 1, diz que ele há de vir e ele vai julgar os vivos e os mortos. Então você será julgado se você não entregar sua vida a Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ser julgado e você vai ser condenado e você vai ser lançado no inferno. Então você precisa ser reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Você precisa se converter dos seus pecados, você precisa abandonar os seus pecados, porque esse é o maior julgamento que toda a terra, toda a humanidade, todos os mortos que já morreram e os vivos que estão vão passar. Se reconcilie com Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. E hoje é o dia, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Porque da mesma forma que o apóstolo Paulo está insistindo e dizendo para Timóteo pregar a palavra, e essa é a urgência que você deve se arrepender também dos seus pecados e colocar a fé no Senhor Jesus. Ponto 2 para nós, caminhando, é que os tempos serão difíceis. Os versos 3 e 4, o apóstolo Paulo diz as características dos tempos difíceis. Ele diz, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Então, as características dos tempos difíceis é que as pessoas não suportarão a sã doutrina, elas vão se recusar a ouvir a verdade. E no capítulo 3, Paulo já tinha dado alerta para Timóteo. No capítulo 3, no verso 1, se você olhar, ele diz, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele faz mais um alerta agora, que Timóteo vai enfrentar na pregação do Evangelho. As pessoas não se sentirão bem ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir a doutrina. Não. Elas vão buscar mestres que afaguem o seu ego. As pessoas não se sentirão ou não desejarão pela doutrina verdadeira, pela palavra de Deus. Elas não estão com sede, muitas vezes, da palavra do Senhor, mas elas buscarão mestres que vão afagar o seu ego, que vão dizer palavras positivas, que vão dizer algo que você gosta de ouvir, porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas eles vão buscar, vão se rodear de mestres. Pensa que Timóteo já enfrentou isso ali, né? Anos após a morte de Cristo. Né? Anos após a morte de Cristo. Ele já enfrentou essa realidade. Imagine agora, com as redes sociais, né? O estouro que deu dos falsos mestres. E aí, o texto diz que quem vai buscar são as pessoas, os falsos mestres. As pessoas. Elas preferem as suas próprias cobiças. Coceira nos ouvidos as levaria a cercar-se de mestres que satisfizessem os seus anseios pelo que não está de acordo com as verdades de Deus. Então elas iam sentir coceiras nos ouvidos, iam buscar mestres que falassem coisas não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com aquilo que elas queriam ouvir. De acordo com aquilo que elas queriam ouvir. E hoje nós vivemos nesse tempo. As pessoas não querem saber da única verdade. A verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Tudo é relativo. Você tem uma verdade, eu tenho a minha verdade. Você tem a sua verdade, mas as pessoas não querem ouvir que Cristo Jesus é a única verdade. Sabe por quê? Porque existe falsas igrejas. Sabe por que existem falsas igrejas e falsos profetas? Porque tem pessoas que gostam de ouvir e serem enganados. Infelizmente.
Tem pessoas que gostam de ficar fazendo campanha, e cada campanha entregar um envelope, uma promessa terrena, uma ideia terrena, um sonho terreno, mas elas não querem ouvir o Evangelho, elas não querem desejar a Cristo, porque o único propósito aqui de pregar a palavra é apresentar a Cristo somente, e os nossos olhos se voltarem para a cruz do Calvário. Então nós precisamos. Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, mas buscarão. E os que toleram os seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória. Você vê que quando você vê um falso profeta, ele tem uma oratória boa, ele consegue enganar, com habilidades de divertir o povo, com uma mensagem que lhe assegure que é possível ser crente e continuar no pecado. Esses são os falsos mestres. Os falsos mestres, eles estão enganando, estão dizendo, não tem como você vir a Cristo, mas olha, você não precisa abandonar o adultério, você pode ficar aqui na igreja, mas está tudo bem aqui. Vamos lá, você fica no seu adultério, olha, você pode sonegar o imposto, está tudo bem, venha, você pode sonegar o imposto, é só você trazer o seu dízimo aqui, você ser mais um cliente, e eu vou lhe dar um ânimo na segunda. Aqui é só pelo menos uma palestra, vocês vão ouvir, vão sair daqui extasiados com tudo aquilo que vocês querem ouvir. Esses são os falsos mestres. Os falsos mestres não confrontam o pecado. Os falsos mestres não chegam para você e lhe dizem a verdade e lhe repreendem na palavra do Senhor, trazendo que você se transforme à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Eles não têm esse objetivo na vida deles. Porque o objetivo na vida deles é fazer você mesmo ficar gostando do seu discurso e você ser apenas mais um cliente. E você ser apenas mais alguém que vai entrar na igreja e vai sair, e ele não sabe o teu nome, não sabe o teu problema, não sabe as suas lutas, não sabe os seus pecados, não quer saber da sua alma, porque todo líder, todo pastor, em Hebreus vai dizer que vai prestar a conta de cada alma que Deus colocou sobre os seus cuidados. Mas os falsos mestres, eles vão divertir o povo. Eles vão lhe dar aquilo que você quer. Eles não vão lhe repreender. Eles não vão fazer com que a igreja viva e pratique a palavra de Deus. Veja o verso 4. Ele diz, eles rejeitarão a sã doutrina. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É interessante, meus irmãos. Você vai chegar para alguém na rua, vai perguntar para ela, e vai falar, você quer Jesus? Ela vai falar, sim, eu quero Jesus. Mas elas vão querer de um Jesus à sua forma. Um Jesus que não fala do pecado. Um Jesus que é construído a partir de ideologias filosóficas, a partir de ideologias políticas. Elas não querem. Ou elas vão querer Jesus e mais uma religião. Sabe? Não, posso ter Jesus, mas mais uma religião. Não, elas não querem. Elas querem construir um Jesus à sua forma, como elas pensam. Não um Jesus soberano. Não a única verdade. Não o único caminho. Não o único que pode dar vida. Não o único meio que as pessoas podem ser salvas. Não o único Deus. Não dizer que o único Deus, só existe um Deus. Não, as pessoas não querem, elas querem um Jesus conforme elas pensam. Elas não querem um Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Tá vendo? Olha, você jovem rico, é mesmo, você quer me seguir? Então venda tudo e me tenha como centro da sua vida. Não, elas querem as suas posses, elas querem os seus sonhos, elas querem colocar Jesus como objeto, como alguém que faça favor, olha Jesus, me abençoa meus planos aí, olha Jesus, vem aqui, olha para os meus planos, elas vão se recusar a ouvir a verdade. Foi por isso que mataram Jesus. Porque mataram Jesus? Porque ele falava a verdade que ele era o Filho de Deus e que as pessoas tinham que ter ele como centro de suas vidas. Por isso que mataram o Filho de Deus, por isso que se revoltaram. Óbvio que era plano soberano do Senhor Deus matar o próprio Filho por causa dos nossos pecados. Mas Jesus, quando foi perseguido, não foi porque ele falava qualquer coisa que as pessoas gostassem de ouvir. Um discurso que Pedro, em João capítulo 6, as pessoas falam, é muito dura as suas palavras, Jesus.
Jesus olha para os discípulos: vocês querem ir com eles também? E Pedro olha para Jesus: para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a vida eterna. Porque é isso que Jesus vem oferecer. É isso que Jesus vem oferecer. Salvação, vida eterna. Você quer ficar rico? Trabalhe, estude, ore ao Senhor, se capacite, vá para o mundo. Mas você quer vir a Cristo? Negue-se a si mesmo. Se arrependa dos seus pecados. Coloque Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade do Senhor. A verdade é que todas as outras religiões são religiões falsas, são religiões do próprio Satanás, mas só existe um único Deus, o verdadeiro Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo, morto e crucificado e ressuscitado. Somente, meus irmãos, e mais ninguém. Ele é o único. Ele é o único. Mas nesse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, você pode ter Jesus, segundo o pensamento deles, e mais alguma coisa. Mas a Bíblia diz não. É Jesus somente. Ele é suficiente. Ele é o único. Mas o apóstolo Paulo está alertando esse filho: olha, meu filho, olha, eles vão se recusar a dar ouvidos a verdades. Eles vão se entregar a fábulas. Mas você vai ter todas essas circunstâncias difíceis, mas você persevera no trabalho, na pregação do Evangelho. Veja o verso 5. O verso 5: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça um trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então o apóstolo Paulo, no versículo 3 e 4, e toda a carta, ele está dizendo: olha, esse chamado de pregação, de ensino, de se envolver, o chamado de um filho, aqueles que querem seguir a Cristo Jesus, é um chamado de sofrimento. Você vai passar por momentos difíceis, as pessoas não vão querer ouvir você, as pessoas vão recusar a sua mensagem. Mas você, Edson, não para. Mas você, Underfields, não para. Mas você, Tiago, não deve parar. Mas você, Joana, não para. Mas você, José, David, a todos não devem parar. Prossigam, perseverem, sejam sóbrios. A circunstância na pregação do Evangelho vai ficar difícil. Pessoas não vão querer ouvir a mensagem do Evangelho. Essas pessoas estarão sendo dominadas pelos seus desejos. Sendo assim, serão pessoas instáveis. Você, porém, seja sóbrio. Seja calmo. Sensato. Continue firme na pregação do Evangelho. Paulo está dizendo para o seu filho: eu estou aqui preso, mas você continue. Continue na pregação do Evangelho. Porque essas pessoas, elas são instáveis. Você já viu pessoas que ficam buscando mestres para si mesmo, como elas são instáveis? Elas não conseguem reconhecer o falso do verdadeiro. Elas não conseguem, tudo é de Deus. Tudo. Vamos. Nem tudo é de Deus. Nem tudo. E o apóstolo Paulo fala mais uma vez, diz: suporte as aflições. O verso 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. O apóstolo Paulo deixa claro que desde o início da carta que Timóteo deveria suportar as aflições. Lembra? No versículo 8 do capítulo 1. Veja no versículo 8, olha, portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O apóstolo Paulo encoraja Timóteo, no capítulo 1, a guardar o Evangelho, permanecer no Evangelho, sofrer por Evangelho. E no capítulo 3, então, o apóstolo Paulo, no verso 12, olha que o versículo 2, na verdade, todos os que desejam, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que desejam viver piedosamente sofrerão perseguição. Você deve guardar o Evangelho, permanecer no Evangelho, obedecer o Evangelho, pregar o Evangelho. Não espere flores.
Não espere flores. Não espere flores. O mundo não é um mar de rosas. Você vai sofrer. Se você obedecer ao Evangelho, se você hoje botar no seu coração compromisso com o Evangelho, pode ter certeza que alguns amigos, alguns familiares nunca mais irão se aproximar de você. Não espere flores. Porque todos aqueles que desejam obedecer o Evangelho, viver de forma piedosa, em devoção ao Senhor, serão perseguidos. Serão perseguidos. E, infelizmente, serão perseguidos dentro e fora da igreja. Muitas vezes, pessoas que botam em seu coração um desejo de se guardar para o casamento serão tidos como chacota no meio de algumas igrejas, porque querem viver uma vida de santidade e buscar ao Senhor em obediência a Deus. Lembre-se, meus irmãos, lembre-se que o apóstolo Paulo está dizendo algo que o nosso Senhor Jesus já disse. Eu estou enviando vocês no meio de lobos. No meio de lobos. Não ache que você será bem aceito quando pregar o Evangelho. Pessoas vão se afastar de você. Amigos que você acha que tem, vai se afastar. Quando o seu compromisso se tornar maior com o Evangelho. Pessoas que você acha que são seus amigos vão se afastar de você. Porque quando nós nos comprometemos com o Evangelho, nós desprezamos o pecado. Nós desprezamos o nosso próprio pecado. Então, quando você se comprometer com o Evangelho, em obedecer o Evangelho, em pregar o Evangelho, pessoas vão se afastar de você. Pessoas vão perseguir você. Pessoas vão zoar de você, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão criticar você, pessoas vão dizer coisas sobre você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas você não pare, suporte as aflições, continue, continue, continue. Não olhe para essas coisas, olhe para o prêmio da soberana vocação, olhe para a eternidade, porque é exatamente isso. As últimas palavras do apóstolo Paulo, olha, sabe a coroa que me está sendo prometida, logo eu estarei com meu rei, logo eu estarei com meu Cristo. Entende? Por isso precisamos suportar esses sofrimentos. E último, ele diz, faça um trabalho de evangelista. O D.A. Carson comenta que a obra de um evangelista é pregar o evangelho. Timóteo, você vai sofrer, mas você não deve parar com o trabalho da pregação do evangelho. Não deve parar com o trabalho da pregação do Evangelho. Se ocupe no seu trabalho de continuar pregando o Evangelho, pois diante das circunstâncias adversas, somos tentados a parar o trabalho. Diante dos momentos de dificuldades, de perseguições, nós somos tentados a parar o trabalho. Mas a recomendação aqui do apóstolo Paulo, ele diz, olha, faça o trabalho, continue. Por isso, meus irmãos, é fácil de entender os missionários que vão para lugares e vão e se enfiam em guerra, e as pessoas não volte, não posso parar, eu tenho que continuar o trabalho. É exatamente isso que foca a mensagem, o coração de um missionário, de um pastor, daqueles que estão ardendo na pregação do Evangelho. Não pode parar, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, e todo mundo está dizendo, você é louco, não vai. Sim, eu não posso parar o trabalho. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, todas essas circunstâncias que vão acontecer na sua vida, eu estou preso por causa do Evangelho, você talvez seja preso por causa do Evangelho, mas não para o trabalho, Continue. Se ocupe no seu trabalho, de pregar o Evangelho. John Stott diz algo interessante nesse ponto, que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, faça da pregação do Evangelho a obra da tua vida. Faça da pregação do Evangelho a obra da tua vida.
Ele continua dizendo que o Evangelho não deve ser somente preservado, cuidado por nós, mas o Evangelho deve ser propagado. E, meus irmãos, aqui eu quero fazer um apelo para você. Aqui eu quero fazer um apelo para você. Não jogue a sua vida fora. Não jogue a sua vida fora. Não jogue a sua vida fora. Você viver somente para ti. Não jogue a sua vida fora. Você querendo uma boa aposentadoria, criar um bom lugar para você viver o resto da sua vida. Não joga a sua vida fora, não joga a sua vida fora, invista a sua vida na pregação do Evangelho, faça da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, em todos os lugares, da sua profissão, a pregação do Evangelho em primeiro lugar. Não é buscar bens materiais, um conforto, não. Faça do Evangelho o seu trabalho e se ocupe nisso e se encha disso. Agora, meu irmão, não venha dizer que você não saiba falar, porque você fala de política, você fala de futebol, você faz fofoca, você fala de novela, você fala de muitas coisas, você só não fala do Evangelho porque o Evangelho não permeia o seu coração, o Evangelho não está cheio em você e você não está cheio do Evangelho, ou talvez você ainda não seja um convertido no Senhor Jesus Cristo, por isso que você não consegue falar do Evangelho, porque os crentes em Cristo Jesus falam do Evangelho, proclamam o Evangelho, falam no trabalho, falam em casa, juntos, em todos os lugares estão proclamando ou desejam falar do Evangelho, meus irmãos. Não jogue sua vida fora. Porque jogar a vida fora é viver para si mesmo. E o Evangelho não é viver uma vida para si mesmo. O Evangelho é abandonar a sua vida e viver a vida de Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Mas lembre-se que mesmo abandonado, sendo traído, pessoas não querendo ouvir o Evangelho, Timóteo deveria cumprir plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. Mesmo as pessoas não querendo ouvir, mesmo você sendo traído, mesmo sendo abandonado, cumpra plenamente o seu ministério, a pregação da palavra, o ensino da palavra. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos. Baixe sua cabeça e ora ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai Santo, Eterno Deus, todos nós, eu e os meus irmãos, amigos, todos nós aqui precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da ação poderosa da Sua palavra. Eu não sei como estão os corações aqui hoje, nessa noite, mas o Senhor conhece cada um deles. Eu não sei quais foram as motivações, Senhor Deus, deles estarem aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que essa palavra, Senhor, fique no meu coração e no coração dos meus irmãos, ó Deus. Senhor, nos ajuda a nos comprometermos mais com a Sua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda, ó Deus. Nós somos pó, pecadores, ó Deus. E precisamos da ação e do poder do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar hoje, nessa noite. O nosso coração, ó Deus, esteja focado somente em Ti, Senhor Deus. Para a glória
e para louvor do Seu nome, Senhor Deus. Para que o Senhor seja exaltado. Toca nos nossos corações, ó Deus, e transforma-nos, ó Deus, à imagem e semelhança de Cristo Jesus, ó Pai. Alimenta a nossa alma e o nosso coração, Pai, com a Sua palavra. Que essa palavra venha reverberar, Senhor Deus, em nossos corações durante essa semana. Aviva-nos, ó Deus, com a Sua palavra, Deus. Vivifica-nos, ó Deus. E nos ajuda a se submeter a ela, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor.